Deputada Kátia Sastre fazendo permuta com a deputada Carla Zambelli. 3 minutos. Boa tarde. Aproveitando que comissão de Direitos Humanos, eu queria lamentar a morte, o assassinato de 3 policiais militares essa semana. Senhor presidente, depois de uma vida inteira combatendo a criminalidade e lutando pela justiça, chego na atividade política e fico abismada com a incoerência, para não adjetivar outra coisa. Pois muitos parlamentares aqui, há um tempo atrás, eu ouvi os gritos de escuta ilegal de uma conversa da Dilma e Lula. Sem querer saber, me respeita, porque eu respeitei vocês. Por favor, vamos sem querer ouvir. saber do conteúdo, se era criminoso ou não. E esses mesmos vêm aqui hoje, nessa comissão, para julgar uma publicação de um jornalista conjunto com um hacker e querer julgar e incriminar um ministro que tem uma postura perfeita, que simplesmente... Gente, eu peço a todo mundo, vamos ouvir. Muito obrigada. Por favor, continua. Eu peço a todo mundo que ouça, porque senão isso atrasa a nossa audiência. Por favor. Exatamente. Quer investigar, julgar, né, uma postura perfeita de um ministro, de um juiz que é ímpar. É uma afronta isso para o povo brasileiro. Porque quem deveria ser julgado e condenado e sair daqui preso é o jornalista, que, conjunto com o hacker, cometeu crime. Isso é ofensa, senhor presidente. Sim é isso crime. Não é debate, isso é ofensa. Isso sim é crime. Isso é ofensa. Não, não é ameaça. Por favor. Isso é um discurso. Por favor, É por favor, ofensa. deputada Gleisi, vamos esperar ela terminar. Por favor. Por favor. Ela que respeite, se deu respeito. Então, Por favor, vamos lá. gente. Vocês falarem Gente, por que, favor, que o por ministro favor. cometeu crime não Olha, é ofensa? se nós- Gente, vamos, O ministro que cometeu Ô, crime não é deputada ofensa? Kátia, vamos por deixar favor. terminar, tá tudo Não, bem. eu estou no meu Deputada tempo. Kátia, Eu estou por no meu favor. tempo. Olha, favor. segura Eu o não tempo, por favor. interrompi ninguém. Deixa eu falar uma coisa. Mas, presidente, Eu isso é agressão peço- ao eu convidado, peço- presidente. Não pode. Mesmo que a gente não concorde com a fala do Exatamente. deputado... Eu não concordo com nada que tem aqui, fiquei quieta, Sim, ouvindo deputada, todo mundo deputada falar Kátia, esse por monte de favor. besteira. Ninguém Deputada agrediu Kátia, por ninguém. favor. Eu peço que mesmo que a gente não concorde, a gente respeite a Exatamente. fala dos deputados e depois, Respeitar o ministro. Por que tem favor, uma postura deputada que tá Kátia. combatendo o crime. deputada, vamos seguir, por favor, o tempo está garantido. Deputada Kátia, para concluir, eu peço silêncio. Então vamos falar de publicações, que no último dia 16 foi publicado também que ilegalmente, né, o senhor jornalista teria pago $700 mil e uma mesada. Isso, ou seja, também tem que ser condenado, também tem que ser julgado, então teria que sair daqui preso também. Né? Porque se o juiz, com uma fala do que ele falou, ninguém consegue enxergar o crime, portanto, ele não responde a nada. Uma página completamente ideológica, que sempre defendeu um caminho, falar uma coisa de um juiz que combate o crime e vir aqui falar que ele cometeu esse crime, que é contra o Lava Jato, é um absurdo. Quem tem que sair preso aqui é quem realmente cometeu um crime. E invasão de conversas públicas, ou de ministro, ou de autoridade, isso sim é crime. E o ministro não precisa pedir apoio de ninguém, porque ele tem o apoio do povo brasileiro. E o senhor deveria respeitar e não vir aqui afrontar essa casa do povo, porque essa casa é do povo. Obrigada. Agradeço a deputada Kátia Sastre. Agora vamos passar para as considerações do convidado, jornalista Glenn. Calma, capitão. Não fica nervoso, não. Obrigado a todos de novo pela oportunidade. Você não vai escrever? Por favor, Ivan e Augusto, por favor. Quero começar com total sinceridade
agradecendo a deputado com o partido do governo, que infelizmente está no telefone, não sei se ela pode me ouvir, mas pelo menos ela tinha a coragem para expressar essas acusações graves na minha cara. Muito ao contrário, a grande maioria dos membros do mesmo partido que está fazendo isso só escondido atrás do computador. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, qualquer ideologia vocês têm, percebeu que ela expressou muitas acusações graves, que eu cometi crimes, que eu devo ser preso quando eu saio aqui. Mas o que está faltando ao discurso dela, deputado? Evidência. Uma acusação específica. Ela não tem evidência nenhuma. Ela tem só táticas de intimidação. Então, eu gostaria de falar diretamente para Vossa Excelência, que está no telefone, depois me acusando de crimes, mas não está ouvindo, que ninguém tem medo dessas táticas. Nós temos uma redação no Rio de Janeiro, cheio com jornalistas brasileiros, 25 anos, 30 anos, 32 anos, que está ouvindo essas ameaças. E você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou continuando reportando. E é exatamente isso que eles vão continuar. Por quê? Porque todo mundo sabe que Vossa Excelência não tem evidência nenhuma para essas acusações. Você é criminoso, você cometeu crimes graves, você deve ser preso. Onde está a sua evidência? Onde está? Desculpa, eu acho... Deputada, por favor. Deputada, por favor. Deputada, a senhora reclamou que foi interrompida. Então, por favor. Por favor. A senhora reclamou, então agora respeita. Então, eu vou repetir que, obviamente, se eu tivesse o mínimo envolvimento no crime, eu consegui sair desse país qualquer minuto, hoje de noite, posso ir para o aeroporto, sair e publicar todos os documentos sobre seu partido. Mas eu não estou fazendo isso porque eu sei duas coisas. Número um, Vossa Excelência está acusando sem evidência nenhuma. E segunda, esse país tem uma Constituição que garante a liberdade da imprensa. E... Eu falei da mesma forma que ele falou, eu falei também. Isso não foi uma acusação, foi um exemplo do mesmo jeito que ele deu do ministro. Deputada, por favor. Olha, eu peço que todos ouçam, inclusive a deputada pediu para ser ouvida, agora eu peço para ela ouvir também as respostas. Obrigado, presidente. Tem países neste mundo onde jornalistas são presos por causa de reportagem, mas felizmente Brasil não é um destes países. E por causa disso estamos aqui com muita confiança que o jornalismo que estamos fazendo vai ser protegido pela Constituição. Outra coisa muito interessante para mim, muito interessante, muito irônico, é que o partido do governo ficou muitos anos acusando o Partido dos Trabalhadores que eles têm uma mentalidade que, porque Lula era um presidente que fez coisas muito boas para esse país, que ele tirou milhões das pessoas da pobreza, que ele transformou na imagem deste país internacionalmente, ele deve ter impunidade. Deixa Lula em paz, ele fez coisas muito boas para esse país. Na realidade, isso nunca era a mentalidade do Lula. Eu entrevistei o ex-presidente 2 vezes, ele disse ao contrário. Se tem evidência que eu cometer crimes, eu deveria ser preso, independentemente do fato que eu fiz coisas boas para esse país. Mas agora estou ouvindo do partido do governo a mesma mentalidade que eles estão acusando o Partido dos Trabalhadores tem. Sérgio Moro fez coisas muito boas para esse país. Ele botou criminosos na prisão. Ele fez isso. Eu elogiei o trabalho da Lava Jato. Eu defendi o trabalho da Lava Jato.
no discurso que o Deltan publicou na página do Facebook. Eu sou em favor da luta contra a corrupção. Mas o fato que Sergio Moro fez coisas boas para esse país não significa que ele tem o direito de quebrar a lei, ser corrupto, quebrar o código de ética e fazer qualquer coisa que ele quiser, porque o fim dele não justifica os meios que ele usou. Outra coisa que quero falar é que achei que chamou minha atenção. Um deputado disse que o Sergio Moro está falando que tudo que ele fez foi tudo normal. A deputada do partido do governo disse que fez muito além disso, que Sergio Moro tem não uma pastora bom, uma pastora perfeita. Uma pastora perfeita, ela disse. Então, eu gostaria de saber que tudo que Sergio Moro fez era apropriado, que ele tinha um pastor perfeito. Por que ele ficou, nos últimos 5 anos, negando publicamente que ele fez exatamente o que esses documentos estão mostrando que ele fez? Se é totalmente apropriado para colaborar com os procuradores, por que Sergio Moro e Deltan, no próprio livro, negaram que eles estavam colaborando? Pode ouvir um discurso do ministro Moro negando, quase zombando a ideia, todo mundo está falando que isso é a estratégia do juiz Moro. Ele disse que não, como juiz, eu sou passivo. O juiz, como eu, tem valor, está passivo. Mas, então, se esse comportamento seja apropriado, por que ele negou o tempo todo que ele estava fazendo exatamente o que esses documentos mostram que ele estava fazendo? A mesma questão para a Força Tarefa da Lava Jato. O Deltan negou muitas vezes que ele tinha preferência nenhum para um partido ou outro. Mas nós publicamos documentos mostrando a Força Tarefa da Lava Jato explicitamente planejando como eles podem impedir o retorno ao poder do PT, rezando, o Deltan disse, todos os dias contra o retorno do PT. Eles estavam planejando 12 dias antes do primeiro turno como eles podem impedir a entrevista com Lula que o STF autorizou por causa, nas palavras da Força Tarefa da Lava Jato, eles tinham medo que isso vai ajudar Fernando Haddad ganhou a eleição. Então, todas as coisas que Deltan e os procuradores ficam 5 anos negando, esses documentos mostraram que eles estavam fazendo explicitamente. Por que, se eles têm uma pastora perfeita, se tudo é normal, eles negaram isso? É isso que quero saber. Também gostaria de falar um pouco sobre esse exemplo com a divulgação das conversas entre Lula e Dilma. Na realidade, naquela época, tinha um juiz, o ministro do STF, o relator do Lava Jato, que concluiu que Sergio Moro fez naquela época não era autorizado, mas foi ilegal. Isso é a diferença entre o que Sergio Moro fez quando ele divulgou naquelas conversas e que nós fazemos. Ao contrário que o juiz pode fazer com esse poder, como jornalistas nós temos o direito constitucional publicar todos os materiais na interesse pública e é isso exatamente que estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Quero responder para 2 perguntas que vários deputados me perguntaram sobre se nós vamos publicar sobre outros casos além de o caso do Lula. Já publicamos material independentemente sobre o caso do Lula. Lembra que, para mim, a revelação provavelmente mais grave até agora é que quando o Sergio Moro disse ao Deltan que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não deve ser investigado. Por quê? Porque o ex-presidente era um aliado importante política do Sergio Moro. Isso não é corrupto ou antiética?
um crime para impedir uma investigação para acusações graves e criminosas para proteger um aliado político. Então, acho que até agora já publicamos material muito grave e eu quero falar mais uma vez para Vossa Excelência, ninguém tem medo de seu partido, nem suas ameaças, nem suas acusações, sem evidência nenhuma. Obrigado pela sua presença mesmo. Bom, vamos dar continuidade à nossa audiência. Deputada Carla Zambelli, 3 minutos e vai dividir o tempo com Felipe Barros, 4 minutos. 3 minutos, deputada Carla Zambelli, 4 minutos, deputado Felipe Barros, dividindo o tempo da liderança. Agora, deputada Carla Zambelli com 3 minutos, deputado Felipe Barros, 4 minutos. Por favor. Gente, por favor, silêncio para ouvirmos a deputada Carla Zambelli e depois o deputado Felipe Barros, dividindo o tempo de 7 minutos, 3 e 4. Primeiro eu queria parabenizar a esquerda por essa junção de coisas que vocês fizeram. Olha, meus parabéns, minhas palmas para vocês. E meu muito obrigado porque vocês conseguiram. Vocês estão chamando a atenção do Brasil inteiro, que estará nas ruas no dia 30/6, para poder apoiar a Operação Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. Então, te agradeço, Glenn, pela estupidez que você fez isso, rapaz. Foi muito bom. Vamos lá. Foi dito que o ministro comandava... Por favor, olha, eu peço a todos que ouçam, por favor. Pode reconstituir meu tempo, por Sim. favor? Segura o tempo aí, por favor. Vamos lá. O ministro, foi dito aqui que o ministro comandava a Operação Lava Jato, né? Como se isso fosse algo extremamente grave, comandar a Operação Lava Jato, uma operação que recuperou bilhões para o nosso país, que foi roubado. Pelo amor de Deus. Quem é o grande chefe disso aqui é Luiz Inácio Lula da Silva, que vocês estão defendendo com a própria vida de vocês. Quem está defendendo aqui hoje Luiz Inácio Lula da Silva e acusando o ministro Sérgio Moro? As mesmas pessoas que constam na lista de 2014, entregue nas mãos do Janot, para que a Operação Lava Jato continuasse aqui dentro do Congresso. E aí teve gente até saindo do Senado, vindo para a Câmara, né, fazendo aí downgrade na carreira para poder assegurar o foro privilegiado, porque o STF está com vocês. Você está acusando, deputada? Você está acusando, fala. A carapuça serviu, Gleice? Você está acusando, fala. Deputada Gleice, deputada Gleice, por favor. Eu tava Deputada falando Gleice, segura o Tá tempo, bom por favor. você falar que... Deputada Se Gleice, a carapuça serviu, por ótimo. favor, deputada Gleice, por favor. Parabéns, carapuça Conclua. serviu. Deputada Kátia, quem está com a palavra é a deputada Carla Zambelli, por favor. Eu estava falando do Aécio Neves, mas se a carapuça serviu para a Gleice, fazer o quê, né? Vamos lá. Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Vamos lá. Deputada Carla Zambelli. Paboso, vale Paboso. Deputada Carla Zambelli, por favor. Silêncio. Vamos colaborar. Deputada Carla Zambelli, vou contar o tempo novamente, hein? Até se você puder colocar meus 3 minutos do final para agora. Não, por favor. Vamos lá. Não posso adiantar o tempo da lista. Por favor. Tá bom. Aí eu digo o seguinte. Quem aqui do PSL, até agora, em algum momento, falou sobre medo das provas? Por favor, divulgue as provas. Onde estão os áudios que você disse que tem? Onde estão os áudios? Que provas são essas? Se, então, pode fazer qualquer coisa, se qualquer associação, pessoa anônima chegar para nós com uma informação e essa informação for considerada verídica, então não precisa provar. Então, de um lado, se o senhor não provar essa informação, elas são mentirosas, o senhor é mentiroso. Se o senhor provar, o senhor é criminoso, porque o senhor invadiu o celular de alguém que não poderia. Nossa, desculpa, mas minha fala dói tanto em vocês. Agradeço, fico muito lisonjeado. Para de falar besteira. Pô. Então, se por um lado ele comprovar a veracidade desses áudios, provar, pode tocar o áudio aqui agora. Desafio o Glenn a tocar o áudio aqui agora. Porque falar do Moro, pedir a sua renúncia, cara de pau vem aqui falar isso. Afinal de contas, você vai responder a respeito dos 700 mil dólares que disseram para o senhor? Porque lá também era uma fonte anônima, jornalista também pode divulgar
que o senhor pagou $700 mil pro Jean Willis, pro seu namorado, seu marido assumiu o mandato no lugar dele. Tá tudo muito certinho, tudo muito costuradinho. É calúnia. Vamos deixar a A deputada informação concluir. não é minha, presidente. A imunidade eu estou citando parlamentar uma não informação serve e pra até isso, colocando em prova. Eu estou dizendo o seguinte, já que tudo que é divulgado é certo, então isso que foi Tempo, divulgado está deputada. certo também? Não, é porque eu fui interrompida 500 vezes. Sim, mas eu segurei o tempo. Eu sei, mas todo Conclua. mundo falou 1 minuto a mais. Conclua, Para concluir. Disseram que o Lula não sabia, que o ministro não sabia de nada do que falou 3 anos atrás. O Lula não sabe nem de quem que é o apartamento onde estão as coisas, os pedalinhos dos netos. Eu queria saber se... Aí uma pergunta específica para o Tempo. Glenn. Uma pergunta específica para o Glenn. Quando a gente corta o pensamento, o presidente... Termina, por é favor, deputada. complicado. Termina, por favor. Pierre Omidyar. Silêncio. Pierre Omidyar. Essa é a minha pergunta, 2 perguntas para o Glenn. Uma, eu quero que ele toque os áudios aqui que ele tem, com todas as provas, todos os áudios. Segundo, dizer dos de R$1 bilhão que o eBay, Pierre Omidyar, pagou para ele, para a ONG Obrigado, dele, que tá agora usando esse dinheiro. Obrigado, Eu queria deputada. saber se ele confirma. Para concluir, ouvirmos. Aliás, essa audiência pública tem o principal objetivo, que é de ouvir o o jornalista, Eu ia o convidado. propor E isso. cada deputado inscrito tem o direito de fazer as suas perguntas, questionamentos. Eu Por ia favor, propor isso. restitui o tempo aí, 10 minutos. Primeiramente, gostaria de falar que o partido do governo, evidentemente, tem muita confusão sobre o jornalismo que nós fizemos, ao contrário, por exemplo, blogs que fingir, que antagonizar políticos, mas na realidade sou porta-voz do Lava Jato e Sérgio Moro. Nós somos totalmente independentes, qualquer partido e todos os políticos. Pessoas podem olhar para nosso site, theinterceptbrasil.com, Brasil, e vai ver lá muitos artigos criticando todos os partidos presentes nesta sala, todos, inclusive partidos na esquerda. Tem muitas pessoas na esquerda neste Congresso que reclamou muitas vezes sobre nosso jornalismo, porque nós somos jornalistas e não políticos. Além disso, eu já disse que nós abrimos acesso. Preste atenção por isso, porque isso é uma coisa muito rara que jornalistas fazem. Geralmente, quando jornalistas pegam ou recebem material muito importante, eles mantêm isso para si próprio, para usar isso como eles querem. Nós fizemos exatamente o oposto. Nós convidamos outros jornalistas e outros veículos da mídia da toda ideologia para examinar neste arquivo e para reportar juntos com nós. Então, o partido do governo vai falar que a Folha de São Paulo, que apoiou o impeachment da Dilma, é um porta-voz do PT, que agora tem acesso para o arquivo completo e disse que a integridade do material é confirmado. O partido do governo vai falar que Reinaldo Azevedo é uma comunista defendendo Lula e Dilma, que também tem acesso para esse material. E essa semana, essas acusações vai ser muito mais difícil ainda quando temos uma outra parceira que é logo advogado na direita, que ninguém pode acusar, tentando defender o PT. Então, se nós queremos fazer alguma coisa com esse arquivo, por que estamos abrindo e partilhando esse arquivo com outros veículos da mídia que todos estão trabalhando agora com isso, todos sabem exatamente que esse arquivo tem. Sobre esse ponto sobre que não ainda mostramos provas, isso é muito estranho, porque se não mostrássemos provas, por que a Estadão, a jornal na centro-direita que estava apoiando o Sérgio Moro o tempo todo, leu nossos artigos e disse no editorial do jornal que o Sérgio Moro deveria renunciar seu cargo público como ministro da Justiça e que Deltan deve ser afastado. Se nós não mostrássemos evidência, por que a Veja, a revista da direita,
o tempo todo defendendo Sérgio Moro e Lava Jato, publicou naquela revista um artigo denunciando Sérgio Moro mais duramente do que nós denunciamos ele, com uma capa que está mostrando uma imagem dele sendo destruído. Se nós não mostrássemos evidências, provas, como a deputada alugou, por que o presidente do Senado da direita, que foi votado lá para apoiar o governo Bolsonaro, disse hoje que Sérgio Moro deveria ser, talvez, preso? Eu nunca disse isso, mas o presidente do Senado, do Partido Democrático na direita, ele olhou para as provas que nós publicamos e ele disse ontem que o comportamento de Sérgio Moro, isso não é eu que estou falando, não, Carta Capital, não, Gleisi Hoffmann, isso é o presidente do Senado que o direito escolheu, que o comportamento dele é grave, que ele ultrapassou todas as éticas. Se não temos provas, por que todos os apoiadores do Sérgio Moro estão abandonando ele, sem provas? Também sobre essa questão do chat e as conversas, como estamos publicando, evidentemente o partido do governo não entende muito bem como o jornalismo funciona. E eu gostaria de sugerir que talvez tenha um membro do seu partido que é um jornalista que vocês possam falar sobre isso, entender melhor, mas infelizmente a única jornalista que eu conheço no seu partido foi expulsa da nossa profissão por plágio reincidente. Infelizmente, talvez não tenha membros do seu partido que pode te ajudar com isso, mas eu vou tentar te ajudar como o jornalismo funciona. Jornalistas não recebem ordens do governo como nós vamos reportar, muito menos um partido de seu partido. Jornalistas na democracia não entregam nossa material jornalística para a polícia antes conseguimos publicar. Muito menos Polícia Federal comandado por o próprio Sérgio Moro. O que fizemos? Nós abrimos nosso arquivo para os veículos maiores deste país, com muita credibilidade, com todas as ideologias, e todos os jornalistas, com peritos em tecnologia, em segurança digitais, concluíram a mesma coisa. Esse material tem integridade total, eles vão publicar por causa disso, e não tem nenhum sinal que alguma coisa foi alterada. Então, eu vou falar mais uma vez que nós estamos fazendo exatamente o que jornalistas fazem numa democracia, que é por causa disso, é muito importante. E muito interessante, tem conversas que nós publicamos onde o próprio integrante da Força Tarefa da Lava Jato está falando que a liberdade da imprensa e transparência é fundamental para a democracia. O Deltan disse em 2017 que qualquer jornalista que publica documentos que foram roubados por uma terceira pessoa não está cometendo um crime quando nós publicamos. Ele disse isso por dois motivos. Tribunais disse isso várias vezes com muita clareza. E segunda, porque o Lava Jato estava vazando tempo todo documentos segredos para o Globo e o antagonista. Eles estão usando essas métodos. Então, eles queriam proteger esse procedimento onde o público pode ser informado. Então, mais uma vez, o que vocês acham sobre nosso procedimento jornalístico? Não tem importância nenhuma. Nós vamos continuar decidindo com liberdade da imprensa como nós vamos reportar, e o mais veículos da mídia que junta com nós vai dificultar mais ainda essa tentativa que vocês têm, porque muito logo vocês vão precisar falar todos os veículos da mídia, menos o antagonista,
são criminosos, porque todos os jornalistas estão querendo acesso para esse arquivo, sabendo e reconhecendo que esse material é crucial para o público saber e com certeza eles vão saber. Agradeço mais uma vez o jornalista. Mas não Glenn. respondeu minhas perguntas, hein? Posso ter mais tempo? Eu quero, na realidade, eu quero responder para... A deputada Gleisi perguntou há quanto tempo o senhor tem Eu só esse queria material? esclarecer uma coisa. O jornalista Glenn, convidado, ele não é obrigado, se não quiser, a responder todas as perguntas. Sim, mas ele tem ainda 1 minuto. Por favor, ele tem 1 minuto e 19, portanto, por favor. Tem muitas questões, é difícil para... A deputada É Gleisi, muito difícil. a deputada Gleisi perguntou há quanto tempo ele tem material, se ele poderia... Vocês querem que eu responda ou não? Pessoal, o jornalista quer falar e os deputados não estão deixando, por favor, né? Gostaria muito de responder para essa questão última que Vossa Excelência fez sobre os áudios. O Folha de São Paulo publicou um artigo no domingo, quando eles publicaram o primeiro artigo, sobre o trabalho que eles estão fazendo com nós, e eles disseram as seguintes aspas: nos últimos dias, repórteres do jornal Folha de São Paulo e do site Lince Brasil trabalharam lado a lado, pesquisando as mensagens e analisando seu conteúdo. Além das mensagens, o arquivo inclui áudios, vídeos, fotos e documentos compartilhados no aplicativo. Então, nós começamos a reportar só 2 semanas atrás. Áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto jornalisticamente, com responsabilidade para publicar, e acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso. Vamos dar sequência à nossa audiência pública. Glenn, Minhas perguntas não foram respondidas. Bom, vamos dar Fica, sequência, querida, por vai ter favor. bolo. As minhas perguntas não foram respondidas. Deputados.